Olá, Devani aqui. Eu venho trazendo mais um texto de reflexão que eu trago ele por meio de leituras que eu já fiz, por meio de conhecimentos da prática do dia a dia, né? Como eu trabalho na área educacional como professora, a gente observa muito esse tipo de realidade no meio do trabalho e não só lá. Esse é um assunto que eu venho trazer agora aqui sobre pacientes identificados. Ele é um assunto que ele perpassa todas as culturas, todos os meios sociais e faz parte do dia a dia, né? Só que por muitas vezes, por muitos problemas, falta de questionamento, não é notado. E aí eu venho trazendo aqui um recorte de um livro que eu li, que tem o título Volta ao Lar. Quem escreveu esse livro foi John Bradshaw. Não sei pronunciar direito, mas é um livro bem interessante. Esse autor desse livro, ele é um psicoterapeuta, onde ele já atendeu inúmeras pessoas, não só crianças, muitas pessoas. É um livro já escrito já há um tempo, mas não é porque é um livro escrito há um tempo que não quer dizer que esses assuntos fogem da nossa contemporaneidade, né? Faz muito sentido, né? E eu vou trazendo aqui relatos do que eu li no livro, um trechinho, para a gente dar continuidade dessa ideia de paciente identificado. Muitas vezes a gente ouve falar, né? Tem problemas com crianças com problemas de saúde, né? Problemas comportamentais, emocionais, patológicos. E não só crianças, né? Jovens, adultos, idosos. É toda a sociedade. Tem várias pessoas com problemas de vários tipos de doenças por ter sido somatizado ao longo do tempo, por conta das emoções que foram passando, né, guardando, não foram trabalhadas, não foram tratadas, e aí vem manifestando por meio de doenças. E aí, no recorte que eu trago aqui do livro, que fala assim, ele escreve que muitas vezes adolescentes são os bodes expiatórios da família, são os pacientes identificados, mas na verdade são os representantes do problema da família, né? Como eu disse, isso é um recorte do livro desse terapeuta. Ele cita também que o psicólogo Jung achava que quando um certo padrão de experiência humana era claramente estabelecido, ele se tornava parte de nossa herança psíquica coletiva. Ou seja, a pessoa vai vivendo um determinado comportamento, um determinado problema, e aí isso vai ficar como se fosse uma herança, vai ficar passando de geração para geração enquanto não for tratado. E especialmente nas crianças, elas vão manifestando os tipos de problema porque elas não têm maturidade para poder lidar com essa situação. Aí vai enfrentando, não sabe questionar, não tem apoio familiar, não tem apoio de um especialista, e aí vai passando e o tempo vai piorando, porque vai acumulando e vai se tornando uma doença psicossomática. E essas doenças psicossomáticas vai dificultando o desenvolver, o evoluir do ser. Ele deixa de
de acessar as suas potencialidades, que ele poderia estar aprimorando. Por conta dos problemas não consegue, né? Às vezes as limitações, elas não ficam só na parte emocional, psicológica. Muitas vezes esses tipos de impedimentos, eles vêm para o físico, né? A pessoa se torna doente, muitas vezes incapaz, até fisicamente, de poder estar buscando ajuda, de estar buscando tratamento. E como estou falando aqui de buscar o tratamento, buscar ajuda, como eu citei antes, né? Esses pacientes, né? Essas crianças, esses jovens, eles são os pacientes identificados. Então, muitas vezes, no caso familiar, a pessoa vai buscar o tratamento para essa criança, para esse jovem, né? Vai procurar uma ajuda médica, uma ajuda clínica para tratar tal situação que desencadeou. Só que no fundo, tá ali tratando apenas o sintoma, não tá tratando a causa do problema, a causa da doença. E aí fica camuflado, é praticamente secar gelo, né, na linguagem popular, porque não foi tratado a origem do problema. E aí vai ficando, né? Se a partir do momento que quem é o responsável pela formação dessa criança, desse jovem, né? A partir do momento que ele começa a questionar como que eu estou lidando com o tratamento de quem eu estou preparando para o futuro, esse filho ou essa pessoa que está sob a minha responsabilidade, ele irá conseguir ter condições emocionais, psicológicas de enfrentar esse mundo de incertezas que nós estamos inseridos? Como que ele vai lidar na vida? Será se ele terá preparo? E aí, se a pessoa que é responsável, ele tiver esse entendimento, ele vai procurar tratar a raiz do problema e aí vai questionar, porque não é só ali tá suprindo as necessidades básicas da criança, né, com alimento, com estudo, não é só isso. Essa criança, esse jovem, ele terá condições de viver, enfrentar o mundo, né? Vai ter condições de estar buscando coisas para ele estar evoluindo, desenvolvendo plenamente, se o principal, as emoções, o psicológico não estão bem. O que eu quero trazer aqui com essas poucas palavras, com esse pouco de estudo que eu fiz, dessa reflexão, parei para refletir sobre esse assunto, é que a gente possa tirar sempre um tempinho, ou às vezes nem precisa tirar tempo, tá ali no dia a dia, no meio dos afazeres do dia a dia, e está observando como eu estou agindo, como eu estou fazendo para que quem é responsável, né, por filho, ou até quem não tem filhos, né, o que eu contribuo para que a gente possa crescer, desenvolver num ambiente, no meio natural, que possa estar desenvolvendo, procurando harmonia, que perfeição não existe, a gente procura, né, tenta fazer com que as coisas possam fluir bem, só que tem que partir de uma autorreflexão da sua contribuição para com o mundo. Como eu já falei outras vezes, em textos que já escrevi, que a gente está aqui no mundo
mas a gente não tá só de passagem. A gente está aqui como coparticipativos, todo mundo estamos interligados, todo mundo se ajuda e o que cada um faz afeta o outro. Não quer dizer porque eu estou aqui na minha casa que outro que está lá em outra cidade, em outra casa, que às vezes uma atitude que eu possa tomar não vai influenciar. É uma rede, é uma teia, tudo interligado, né? E no momento estou trazendo a parte mais de humana, de interrelacionamentos humanos, mas isso ultrapassa essa ideia só de humano. A gente tem que entender que a gente está aqui para todos estarem evoluindo, crescendo, desenvolvendo no bem, né? Então, só para pensar, pense direitinho como você está sendo formado. E outra, né? Vai mais além, pensa na sua formação. O que ainda reverbera em sua vida negativamente, positivamente? O que foi trazido, o que você ainda carrega com você, que você vem passando adiante, né? Então a questão da gente estar ressignificando os aprendizados que a gente traz, as memórias que a gente traz, né? Seja elas positivas ou negativas, porque existe todos os tipos de memórias, né? Familiar, cultural, tem todo um contexto. E essas memórias, elas tendem a serem repassadas, né? É como bem antes, na época aí que eu tinha começado a estudar sobre neuroeducação, como o cérebro aprende, aí lá no contexto já pré-histórico, né, desde a época dos humanos aprendendo a desenvolver, a viver em grupo, a desenvolver o fogo, né, a maneira de alimentar, tudo isso vai mudando o DNA, né? Vai mudando toda uma perspectiva, não só biológica. Então, tudo faz mudar a nossa vida. Então, o que você quer deixar de genético, né, para sua descendência? De bom, de positivo, né? Que com certeza aqui não tem essas pessoas que ficam assim, não, a genética minha, a minha descendência vai ser totalmente o avesso do que é esperado na humanidade, né? Então, é bom a gente estar sempre pensando nesse contexto para que estejamos num mundo mais humano, mais em comunhão, com respeito, com ética, com tudo que é bom para a evolução, para o desenvolvimento. E esse desenvolvimento aqui é o desenvolvimento do ser humano como pessoa.